Glória seja dada a Deus. Eu cumprimento a todos os nossos irmãos com a amada paz do Senhor Jesus. Sou grato a Deus pela oportunidade concedida em poder estar transmitindo para os irmãos um pouco da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem a nos revelar através das Escrituras Sagradas. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos amados que têm sempre nos acompanhado, se alimentando da palavra de Deus. Graças a Deus que a pessoa que mais ganha com isso não sou eu, não é o pastor Luciano, não é a igreja multiforme em si, mas somos cada um de nós, amados, individualmente. Você mesmo é que usufrui das bênçãos do Senhor através da sua palavra. Então, o maior beneficiado através do ensino da palavra é você mesmo. Somos nós que estamos ouvindo e aprendendo das Sagradas Escrituras. Bem, sabemos que o mundo em que vivemos, o momento, a ocasião, ela pede e muito para que nós venhamos nos aproximar mais e mais de Deus e se firmar na sua palavra, na sua vontade, porque o pecado, a morte, o diabo nos rodeia. E se nós não estivermos firmados nas Sagradas Escrituras, nós somos presas fáceis, somos alvos fáceis para o adversário. Mas enquanto nós estivermos firmes na palavra de Deus, nós estamos guardados, somos guardados pelo Senhor. Então é muito importante nós estarmos aprendendo da palavra do Senhor. E eu sou grato aos irmãos que têm sempre nos acompanhado. Nós temos visto aí vários dos nossos irmãos da nossa igreja, irmãos de outras igrejas. Muitas pessoas, às vezes que eu encontro, falam conosco a respeito deste momento de ensino. E graças a Deus nós ouvimos sempre uma mensagem positiva, né? Dizendo, olha, irmão, uma bênção lá o ensino, eu ouvi, eu gostei. E isso é bênção, amado, isso é bênção de Deus. Isso muito nos alegra em que os irmãos estão interessados no aprendizado das Escrituras Sagradas. São poucos, infelizmente, que se interessam pelas Escrituras Sagradas. Mas aqueles que se interessam, graças a Deus, eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar cada vez mais e nós vamos estar firmes no caminho de Deus, no propósito, para que possamos alcançar o reino celestial. Que Deus abençoe a todos. Amados, o tema para este ensino é conhecendo um pouco de Judas Iscariotes. Por que um pouco de Judas Iscariotes? Porque para falar tudo sobre Judas Iscariotes demanda de um tempo bem longo. Até porque ele é o apóstolo que mais aparece, seu nome mais mencionado no Novo Testamento. Na verdade, ficando apenas atrás do apóstolo Pedro, que mais aparece ali no Novo Testamento. Depois dele vem Judas Iscariotes. E essa é a primeira parte do ensino. Nós vamos dividir esse ensino em duas partes, porque a segunda parte é uma parte bastante interessante para nós podermos entender um pouco em relação a Judas, porque da sua traição, a predição de sua traição, que inclusive é o verso que nós vamos usar como verso-chave para este ensino. O pontapé inicial está em Salmos 109, o versículo de número 8, que diz assim: sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Tradicionalmente, este versículo ele é aceito como uma profecia em relação a Judas Iscariotes. Quando diz, tome o outro o seu ofício, está falando de Matias, já que depois da morte de Judas Iscariotes, outra pessoa foi escolhida para fazer parte dos 12 apóstolos. E este outro é Matias. Nós vemos lá no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Versos posteriores a este verso de número 8 e anteriores, há uma possibilidade de não fazer parte desta mesma profecia. Bem provável que o verso de número 8 faz parte. Então não vamos enquadrar todo o Salmo 109 dentro de uma profecia relacionada a Judas Iscariotes, até porque
aqui Davi ele está manifestando os seus sentimentos de sofrimento, né, e de uma ira interna mesmo, eu posso dizer, contra os seus inimigos, por conta do sofrimento e da perseguição que ele estava passando. Então, na mente de Davi, isso não tinha nada a ver com uma profecia, mas tradicionalmente nós encaramos este verso como uma profecia. Então, nem Davi sabia que ele estava sendo usado em profecia quando ele compôs estes salmos. Porém, não vamos enquadrá-lo, eu repito, todo o Salmo 109 como uma profecia a respeito de Judas Iscariotes, mas o verso de número 8 ele é aceito como uma profecia a respeito de Judas Iscariotes. Bom, na Bíblia Sagrada, inclusive no Novo Testamento propriamente dito, nós encontramos outros Judas, vários Judas. Se nós perguntarmos para alguém a respeito de Judas, né, mencionar algum Judas da Bíblia Sagrada, dificilmente alguém vai se lembrar de outros Judas que tem ali no Novo Testamento. Bom, por exemplo, ali em Mateus, no capítulo 10, verso de número 3, fala de Judas, conhecido como Labeu, né, que era apelidado de Tadeu. Esse é um dos Judas que aparece ali no Novo Testamento. Existe também o Judas, irmão de Jesus, que você encontra lá em Mateus 13:55. O terceiro Judas que nós encontramos lá no Novo Testamento é o Judas o Galileu, que era um rebelde dos dias de alistamento. Lá em Atos 5, verso 37, nós vamos ver este Judas. Tem o Judas de Damasco também, que foi o hospedador de Saulo enquanto Saulo estava cego, lá em Atos 9:11. E o Judas de Antioquia, que foi enviado com Silas pela assembleia local para acompanhar Paulo e Barnabé. Isso você encontra em Atos 15, 22, 27 e o 32. Mas, quando se fala de Judas no Novo Testamento, para qualquer pessoa que você perguntar, mencione para mim um Judas do Novo Testamento, ele vai falar Judas Iscariotes. Por quê? Porque o Judas Iscariotes ele ficou marcado não só pela sua proximidade para com Jesus, mas por causa de sua traição. Por conta disso, nós conhecemos ou lembramos-nos mais de Judas Iscariotes do que outros Judas da Bíblia Sagrada. Infelizmente, as coisas são assim na vida corriqueira, na vida secular. Por isso, nós cristãos temos que tomar muito cuidado com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento e com as nossas decisões, porque nós ficaremos muito mais marcados, assinalados e poderemos ser rotulados por causa das nossas ações negativas, dos nossos erros. Isso é que tende a nos marcar. Infelizmente, as coisas boas, os nossos grandes feitos, as nossas proezas, elas não nos marcam, mas os nossos erros sim, os nossos defeitos, as nossas manchas tendem a nos marcar. Dificilmente alguém se lembra de alguém por uma coisa boa, mas por uma coisa ruim é mais fácil se lembrar. Então nós cristãos temos que andar vigilantes, como as Escrituras Sagradas nos ensinam, devemos vigiar e procurar andar sempre em novidade de vida, andar sempre no querer e na vontade do Senhor, para que as nossas ações, elas venham ser sempre boas, sempre frutos do Espírito Santo. Porque se nós não agirmos com cautela, vigiando na presença de Deus, no momento que nós errarmos, este erro pode nos marcar negativamente. E nós passamos a ser conhecidos ou lembrados por causa do nosso erro, por causa daquilo que nós fizemos que não foi de acordo com a Bíblia Sagrada. Isso na vida secular é uma verdade. Você pode fazer 1000 coisas boas, dificilmente as pessoas vão se lembrar disso. Mas o dia que você fizer algo de ruim, todo mundo vai se lembrar e falar lá, o fulano de tal que fez aquele dia, aquela coisa, e por aí vai. Então, nós temos que ser vigilantes e cautelosos. Com Judas Iscariotes não é diferente. Tanto é que Judas, o nome Judas, é um nome que você não encontra aí em alguma criança dos nossos dias atuais.
porque é um nome que ficou manchado por conta de sua traição. Então, você não vai encontrar uma mãe dando o nome do seu filho de Judas. Pelo menos eu não conheço. É difícil você ver algo desse tipo. Porque todo mundo se lembra da traição de Judas Iscariotes. Só que o significado do nome de Judas é um significado muito bonito. Judas, na verdade, é um nome que foi helenizado. Ele é um nome, uma palavra que veio do grego. Mas, na verdade, a sua origem é hebraica. O Judas que nós conhecemos no Novo Testamento, em hebraico, é Judá. Então, o Judá que nós conhecemos no Antigo Testamento é o Judas do Novo Testamento. Então, o filho de Jacó, Judá, e a tribo de Judá, da onde veio Jesus, que era da tribo de Judá, ou Davi, né, que era da tribo de Judá, enfim, este nome Judá, ele sofreu uma alteração e nós passamos a conhecer este nome no Novo Testamento como Judas. Mas o nome Judá, ele tem um significado muito bonito. Em hebraico, ou na verdade no grego, Judas no grego, se lê Iodas. Essa seria a pronúncia correta do nome Judas, Iodas. Só que em hebraico se falava Yehudad. Então, Yehudad, que era em hebraico, passou a ser o Iodas no grego. Já que o Novo Testamento, ali, a língua grega imperava, tá? Nós podemos até falar sobre isso dentro deste ensino. E esse nome Yehudad, que seria o Judá do Antigo Testamento, ou Iodas, que é o Judas do Novo Testamento, ele significa exaltação a Deus, ou louvor a Deus. O significado do nome é muito bonito, porém, infelizmente, veio a se tornar manchado por causa da atitude de Judas Iscariotes, de ter traído a Jesus. Então, infelizmente, este nome, que tem um significado tão bonito, passou a ser rejeitado por conta da atitude e da ação que Judas Iscariotes ele teve naquela época, na ocasião em que ele traiu a Jesus. Mas por que o nome, então, Judas, ou o nome Judá, veio a sofrer alteração e passou a se chamar Judas no Novo Testamento? Bom, isso tudo aconteceu por causa de uma aculturação que ocorreu entre o período do Antigo Testamento e o período do Novo Testamento. Então, nós sabemos que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento existem mais ou menos 400 anos em que não houve profecia, não houve ninguém usado por Deus, por isso a Bíblia, as Escrituras Sagradas canonizadas que nós temos em mãos, não foi escrita nada em relação a este período. Tá? Então, esta aculturação do povo israelita, do povo judeu, veio sofrer dentro deste período. Sabemos que o reino de Judá, que era o reino do sul, não vamos falar do reino do norte, o reino de Israel, ali o reino já estava dividido. Então, o reino de Judá, ele veio a ser dominado pelos babilônicos, sob o comando de Nabucodonosor. Os babilônicos imperaram naquela época sobre todo o mundo antigo. Mas com o passar do tempo, os persas veio e tomou o império das mãos dos babilônicos. Então entrou o período persa, onde os persas dominavam sobre todos naquela época. Mas os tempos se passaram e quem veio a imperar e veio a vencer o Império Persa foi o Império Grego. Então os gregos tomaram conta de uma maneira tão grande, a ponto de a cultura grega adentrar as nações da época e começar a influenciar todas as culturas de todas as terras que existiam na época. Tá? Então essa influência da cultura grega sobre as nações que existiam na época é chamado de helenização, porque era uma cultura helenística dos gregos adentrando a cultura de outros povos e trazendo assim uma influência.
Tanto é que a influência dos gregos sobre os povos antigos é tão grande que ainda hoje, até mesmo aqui no Brasil, as influências dos gregos da época ainda é repercutida. Se nós parássemos para falar só sobre a influência dos gregos, hoje aqui no Brasil, que veio desde aquela época, nós passaríamos aqui um momento um pouco grande só para falar desse assunto. Então desviaríamos deste tema. Mas houve uma influência muito grande. E esta influência, nós usamos o termo helenização. Então, tudo foi helenizado naquela época. Isso aconteceu, deu-se início com Alexandre o Grande, em 333 antes de Cristo, ou seja, 333 anos antes de Jesus vir a nascer. Foi mais ou menos 67 anos depois do livro de Malaquias. Então, depois de Malaquias, 67 anos depois, os gregos começaram a imperar, vencendo os persas. Já era o ano 333 antes de Cristo, e começou então a helenização. Então, a cultura judaica, ela sofreu também essa helenização. Então, vários nomes e costumes do judeu veio a ser influenciado pela cultura grega, tá? Então, vários nomes em hebraico vieram a ter uma, digamos assim, uma tradução para o grego. Então, o que predominava na época, até mesmo em Judá, era a língua grega, conhecida como grego koiné, que era um grego das ruas, o grego comum, que era falado por todos. O hebraico quase não era mais falado na época. Se falava mais grego e o aramaico. Por conta desta helenização, então, os nomes que estavam em hebraico vieram sofrendo uma alteração. E o nome Yehudá, que seria Judá, que nós conhecemos na Bíblia Sagrada, foi alterado dentro do grego para Iodas, que é o Judas que nós conhecemos. Amém? Então, esta é a helenização. Então, por isso que o nome foi alterado. Olhando para essa questão, o nome Judas veio ter uma alteração. Tem um segundo nome relacionado a este personagem que nós estamos tratando, que é o Iscariotes. Iscariotes, de onde veio essa palavra Iscariotes? Algumas pessoas, existe uma tradição teológica que encara que o nome Iscariotes, ele vem de sicários. Quem eram os sicários na época? Sicários era um grupo de zelotas que eram contra Roma, e era costume deles armarem emboscadas para os soldados romanos. E eles levavam em seu manto, escondido, a sica. O que era a sica? A sica era um tipo de adaga, um objeto cortante, como se fosse uma adaga pequena, que eles escondiam em seu manto. Então, eles agiam de modo com que eles viessem assassinar, literalmente, de uma maneira sanguinária, os soldados romanos. Então, se tinha um grupo em que os soldados romanos tinham medo, vamos dizer assim, este grupo eram os sicários, que armavam emboscadas para os soldados romanos. Então, certa tradição teológica encara que o nome Iscariotes vem da palavra sicários. Então, eles entendem que Judas Iscariotes, na verdade, ele fez parte do grupo dos sicários que eram contra Roma e contra os soldados romanos. Porém, existe aí algo que não estabelece isso como uma verdade absoluta, porque, segundo a história, os sicários, eles vieram a surgir, seu surgimento se deu no período da destruição de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo. Provavelmente depois dos 70 anos, ali, depois do período da destruição de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo. Então, se os sicários, eles, segundo a história, surgiram depois, provavelmente Judas não fez parte, o nome Iscariotes não vem de sicários, porque Judas, ele morreu muito antes, Bem antes ali, Judas já havia falecido, óbvio, 70 anos depois de Cristo, obviamente Judas já não mais existia,
Amém? Então, essa tradição teológica não tem tanto fundamento. Mas outra tradição teológica que tem um fundamento muito forte, que é o que nós passamos a acreditar, é que a palavra Iscariotes vem de Keriote. Keriote é uma palavra hebraica que, para nós, a pronúncia nossa seria Keriote, que na verdade era uma cidade. Era uma cidade que ficava ao sul da Judéia. Essa cidade, a palavra Keriote, na verdade, significa cidades. Então, ali se entende que, na verdade, ou era um lugar dentro de Keriote, ou era um conjunto de cidades, ou uma própria cidade chamada Keriote. Mas seria, então, de fato, um lugar. Até porque a palavra Keriote, em hebraico, quando foi helenizada, e nós já entendemos sobre a helenização, quando foi helenizada e passou para o grego, a pronúncia se tornou Iscariote. Então é bem provável que o nome Iscariote, de Judas, Iscariotes, tenha vindo do hebraico Keriotes, que seria o lugar onde Judas provavelmente havia nascido, ou da onde ele teria vindo. Tá? Então esse Iscariotes, ele passou para o português, do grego para o português, como Iscariotes. Então, o que nós entendemos é que o nome Judas Iscariote significa que ele veio de um lugar que se chamava Keriotes em hebraico ou Iscariote em grego. Amém? Então, por isso, se fala Judas Iscariotes ali na Bíblia Sagrada. Na época, é até interessante, porque eles usavam esses termos para relacionar-se a uma pessoa, né? Dá a gente entender como se fosse um sobrenome dela, mas não, é porque ele era daquele lugar, ele vinha daquele lugar, tá? Então, isso era comum nos tempos bíblicos, desde o Antigo Testamento, isso era uma coisa comum, fazia parte da cultura deles, algo que não sofreu uma alteração com a helenização, mas a pronúncia dessas palavras sofreu alterações. Na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar Judas Iscariotes, não só dentro do Evangelho de Mateus, como também encontraremos em Marcos, em Lucas e em João, já que é o segundo apóstolo mais mencionado nas Escrituras Sagradas ali, quando eu estou falando, na verdade, dos 12 apóstolos. Cada apóstolo apresenta Judas com uma forte característica diferente. Não estou dizendo que Judas Iscariotes ele tem características diferentes em cada livro propriamente dito, mas eu estou dizendo que cada apóstolo ele enfatiza, ele pauta mais uma característica de Judas dentro dos seus escritos. Por exemplo, João ele apresenta Judas Iscariotes como um ladrão. Obviamente que nós vamos encontrar Judas Iscariotes como ladrão também no livro de Mateus, no livro de Marcos, enfim. Porém, a caracterização de Judas como ladrão, ela se torna até mais forte dentro do Evangelho de João e assim por diante. Então, João, nós encontramos Judas Iscariotes como um ladrão. João capítulo 12, do verso 3 ao 6, que diz o quê? Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus. Enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então nós vemos uma forte característica de Judas Iscariotes como ladrão aqui no Evangelho de Mateus. O interessante é que Judas Iscariotes, ele cuidava da bolsa, de uma bolsa, nós encontramos isso em traduções da Bíblia Sagrada, ele cuidava de uma bolsa
em que se guardava o dinheiro que o Jesus, o grupo de Jesus, os apóstolos, eles recebiam como doações. Muitas pessoas às vezes doavam dinheiro para eles, e através daquele dinheiro eles conseguiam sobreviver, fazer as viagens, comprar os alimentos dos lugares em que eles chegavam, comprar coisas que viesse a auxiliá-los durante a viagem. Então, na verdade, eram doações. E Judas Iscariotes, ele cuidava daquela bolsa. Judas Iscariotes, ele não só cuidava da bolsa, como ele extraía de lá valores. Então, infelizmente, o que nós encontramos a respeito deste apóstolo é que ele era ladrão, que ele roubava da bolsa que estava ali. Então, quando Judas Iscariotes, ele fala sobre os pobres, derramando este perfume aqui no chão, nos pés de Jesus, é um desperdício, poderia vender aos pobres. Ele não estava visando o cuidado para com os pobres, mas ele estava visando o seu sentimento para com o valor que estava se perdendo dentro da sua concepção ali, da sua conjectura, o valor que estava se perdendo, sendo derramado ali aos pés de Jesus. Aquele perfume era muito caro, e Judas Iscariotes se doeu com aquilo, porque o seu sentimento estava voltado à riqueza, ao material. Então, a manifestação do sentimento dele diante dos homens poderia ser, está preocupado com os pobres. Mas Jesus sabia que ele estava preocupado com aquele sentimento de materialidade. Nós podemos até criar uma aparência diante dos homens, como Judas Iscariotes criou naquele momento. Mas nós temos que ter consciência de que Deus, ele conhece o nosso profundo, o nosso interior. Podemos esconder tudo das pessoas que estão à nossa volta, mas de Deus não podemos esconder. Por isso que nós precisamos muito confessar os nossos pecados diante dos pés de Jesus e clamar a Deus para que Ele venha nos auxiliar e nos ajudar a vencê-los, para que o pecado ele não venha fazer parte da nossa vida de uma maneira impregnante, porque ele só há de nos atrapalhar em nossa caminhada espiritual. No livro de Isaías, nós aprendemos que o pecado, ele causa divisão entre nós e o nosso Deus. Muitas das vezes as nossas orações não são respondidas, o milagre ele não é alcançado por causa desse obstáculo, em que nós mesmos colocamos diante de nós e Deus. Não é Deus que está colocando barreira, somos nós mesmos, através das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos pecados contra o Senhor Deus. Por isso nós temos que procurar viver uma vida de santidade. É difícil? É óbvio. Isso é muito difícil. Mas a santificação ela tem que fazer parte da nossa vida. E nós não vamos conseguir isso sozinho. Nós conseguiremos através do Espírito Santo. Então não vamos deixar o Espírito Santo de lado e procurar a santificação. Isso nunca vai acontecer. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo e nós nos derramamos diante dele, permitindo que o Espírito Santo ele venha nos conduzir, o processo de santificação ele acontece. E nós temos que ter confiança em Deus e saber que Deus ele está cuidando da nossa vida, do nosso caminhar. E isso é entrega. Nós temos que nos entregar a Deus, confiando que Ele tudo fará. Como diz, as Sagradas Escrituras. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É muito difícil, não é? Mas não existe outra porta para entrar. A única porta é a estreita. É a porta de entrega ao Senhor. A porta da santidade, da vida para com Deus. Não quer dizer que eu tenho que ser o santarrão da vez, mas que eu tenho que andar, como eu disse aqui ainda hoje, em novidade de vida, procurar viver uma vida voltada ao Senhor e ao seu querer, para que nós possamos vencer as coisas que, ora, entra em nós, ou tenta adentrar, tenta nos dominar. Judas Iscariotes, ele não quis que isso acontecesse com ele. Ele poderia ter se voltado a Cristo e falar, não quero viver uma vida assim. Poderia, óbvio que poderia. Mas a decisão dele foi de dar continuidade àquela vida que ele estava vivendo e manifestando em si aquele sentimento de materialidade, de ganância, de avareza, enfim. Aquilo estava dentro dele, o dominava e ele permitiu que dominasse.
Nós sabemos que nós, em Deus, nós temos o livre-arbítrio. Deus, ele nos concede livre-arbítrio. Mas este livre-arbítrio não é desculpa para que nós vivamos uma vida em pecado e abandonemos a santidade em Cristo. Deus nos dá livre-arbítrio. Ele não nos obriga a nada, mas Ele continua nos convidando para a sua santidade. Esta é uma característica forte do Evangelho de Mateus em relação a Judas, do Evangelho de João em relação a Judas. Então, em João, nós encontramos Judas Iscariotes como ladrão. Mateus, Marcos e Lucas vai apresentar Judas com uma característica forte também em relação a outras coisas. Nós aprenderemos isso no próximo ensino. Esta é a primeira parte do ensino, um pouco sobre Judas Iscariotes. E na segunda parte nós vamos trazer a continuidade, falando sobre isso e em relação à decisão de Judas de trair a Cristo. Já havia sido profetizado. Muitos entendem que Judas foi estabelecido por Deus que Judas traísse a Jesus, que Judas não tinha escolha de decidir trair a Jesus ou não. Muitos entendem dessa maneira, e nós vamos entender essas questões e outras mais à luz da palavra de Deus, para que a verdade do Senhor, através de sua palavra, possa adentrar no nosso coração e possa permanecer ali. Amém? Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Eu quero convidá-los novamente a estar conosco na próxima sexta, a partir das 20 horas. Vamos estar dando continuidade a este ensino. Estamos aqui na nossa igreja da Multiforme Graça de Deus. É uma live, é uma transmissão. Não tem ninguém presente aqui, somente eu. E vamos estar voltados à palavra de Deus. Ainda que não podemos estar em cultos na igreja, amados, vamos nos voltar à palavra de Deus da mesma maneira como se nós estivéssemos nos cultos. Ou ainda mais, vamos nos voltar ainda mais à palavra do Senhor. Então adore a Deus em seu lar, cultue ao Senhor, ore e fale com Deus. A oração é muito importante, não podemos deixar de orar e falar com o Senhor, buscar a sua presença e busque a Deus na sua palavra. E você vai ser grandiosamente abençoado por Deus. Amém? Que Deus vos abençoe grandemente. Feche seus olhos e oremos a Deus. Obrigado, Pai, por este momento, por esta ocasião, por este ensino que o Senhor nos concedeu. Abençoe teu filho, a tua serva, livra de todo mal, todo pecado e todas as coisas ruins que tentar fazer parte da vida dos teus servos caia por terra, que venha ser queimados, arrancados pelo Senhor. Entra com providência em cada lar neste momento, Pai. Aonde há necessidade de um milagre, faça, Senhor. Expulse, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, todo mal, Deus, que venha ser retirado da vida dos teus filhos, em teu poder, ó Pai, na tua autoridade, em nome de Jesus, eu expulso todo o mal, toda a obra satânica, toda a ferramenta preparada contra os teus filhos e suas famílias, ó Deus, que venha ser queimadas, quebradas, arrancadas pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos ricamente, amém.